Bom dia, meus amores. Essa é a videoaula de Geografia do quarto ano e hoje a gente vai falar sobre os recursos naturais e a transformação da natureza. Bom, mas o que são recursos naturais? Os recursos naturais são aqueles elementos que são retirados da natureza para servir como matéria-prima ou qualquer outra substância que o ser humano precise. São eles: a água, o solo, a vegetação, os minérios. E eles podem ser classificados como recursos renováveis, limitados e aqueles não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente, que são exemplos: o ar e a energia solar. Esses recursos que eu citei agora, eles não conseguem se acabar. O humano não consegue acabar com esse recurso natural, porque ele é renovável. Sempre vai ter, independente da época, do lugar e da circunstância. Os recursos naturais ilimitados são aqueles que podem se esgotar se forem demasiadamente explorados ou consumidos, como a água, o solo e a vegetação. A água, o solo e a vegetação são recursos naturais que vêm sendo bastante explorados ao decorrer dos anos pelo ser humano. Tanto é que a vegetação ela não chega a ser nem um terço do que ela era no Brasil, nem um terço do que ela era quando os portugueses chegaram aqui. Recursos naturais não renováveis são aqueles que não são renovados naturalmente e nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podendo acabar definitivamente. São exemplos: o petróleo, o gás natural, o carvão, mineral e os minérios em geral. Esses minérios, eles são bastante importantes para a vida humana. Eles servem como combustível, como matéria-prima para a produção de vários objetos. E eles são encontrados no subsolo. E são bastante caros também. Tanto a extração dele é caro como a sua venda. E eles são recursos não renováveis, ou seja, uma hora ele vai acabar. E quando acabar, o ser humano ele não vai poder substituir ele, porque ele é único. Nós temos São diversas as formas de aproveitamento dos recursos naturais. A água. Ela fornece energia hidrelétrica, por meio de usinas que transformam a força da água em eletricidade. No Brasil, grande parte da energia elétrica consumida é gerada pelas usinas hidrelétricas. Alguns exemplos são as usinas de Itapoí, Paulo Afonso, Tucuri e Sobradinho. Essas usinas elétricas, elas são construídas no meio da vegetação e geralmente elas são construídas quedas d'água para que com a força da queda d'água produza a energia. Nós temos os ventos, que eles fornecem a energia eólica, que a força do vento faz girar essas hélices conectadas e elas produzem energia. Nós temos o Sol, que ele fornece a energia solar por meio da emissão e captação de raios solares através dessas plaquinhas aqui, ó. Essas plaquinhas também, elas são bastante carinhas para você manter e comprar também. Quem tiver uma plaquinha dessa em casa e poder obter a luz solar como forma de energia, não vai precisar pagar energia elétrica, porque você vai ter a energia solar à sua disposição. Nós temos o petróleo, que é uma importante fonte de energia termoelétrica, pois grande parte dos combustíveis utilizados no meio de transporte são derivados do petróleo. O exemplo disso é a gasolina, né? A gasolina que nós utilizamos nos carros, nos automóveis, nas motos, em vários tipos de automóveis. Vem do petróleo. Quer dizer, é derivado do petróleo, né? A princípio, a exploração dos recursos naturais eram feitas de forma lenta e gradativa, porque não tinha a tecnologia que a gente tinha hoje.
Geralmente, para se obter algum recurso da natureza, eles utilizavam a mão de obra humana, a mão de obra escrava, e ao decorrer do tempo, quando a escravidão acabou, a mão de obra dos seus empregados. Mas hoje em dia, com as tecnologias bastante avançadas e as máquinas à disposição do ser humano, essa exploração ela triplicou. E como consequência, nós tivemos as práticas como poluição, desmatamento e também o desperdício. Essas práticas elas são muito comuns durante a exploração dos recursos naturais, mas elas devem a todo custo serem evitadas, pois elas causam bastante prejuízos. Muitas vezes esses prejuízos são irreversíveis ao meio ambiente. Por outro lado, práticas como reciclagem, reflorestamento, que é o plantio da floresta, das árvores na floresta, e consumo consciente dos recursos naturais devem ser adotados, pois, embora seja necessário avançar no desenvolvimento, a preservação e a conservação do meio ambiente são extremamente importantes para todas as formas de vida que existem atualmente para as futuras gerações. A exploração nas florestas, elas causam bastante prejuízo, no solo, na vegetação, mas principalmente nos animais que habitam lá. Com o desmatamento, as casas deles, né, vai se destruir também. Vai acabar juntamente com o desmatamento, com a destruição da vegetação. E isso vai acabar deixando em extinção os animais que habitavam antes o local que foi desmatado. Também a poluição com lixo, dejetos, tudo isso vai causar bastante danos ao meio ambiente.